Uma família composta de 6 pessoas consome, em 2 dias, 3 quilogramas de pão. Quantos quilos serão necessários para alimentar-se durante 5 dias, estando ausentes 2 pessoas? Aqui nós temos um caso básico de regra de 3 composta, porque nós apresentamos ali 3 elementos de medida, 3 grandezas e, como é algo básico, nós vamos comparar duas situações. Então, na primeira frase, primeira situação, na segunda frase, segunda situação, para encontrarmos então o que é pedido. Aqui a nossa massa em quilogramas, o tempo em dias e a quantidade de pessoas. Você pode até colocar as grandezas na ordem que você quiser. Porém, uma forma bem rápida aqui, nesse formato, de já posicionar na nossa equação, é considerar a primeira coluna a coluna da incógnita, do que nós queremos encontrar. E agora, colocando seus respectivos elementos, escrevendo eles. No primeiro caso, temos 3 quilos em 2 dias, 6 pessoas. Agora, na segunda situação, cuidado, vamos lá. Quantos quilos, o que nós queremos encontrar? X. Quantos quilos serão necessários para alimentar-se durante 5 dias, estando ausentes 2 pessoas? Tínhamos 6 pessoas, então ausentes 2 pessoas, 6 menos 2, nós teremos 4 pessoas. Agora que eu posicionei então minhas grandezas, os elementos, os valores dessas grandezas, respectivamente, então vou analisar a proporcionalidade. Vou precisar de alguém como referencial. E aqui a minha coluna de referencial é da incógnita. Essas flechas concordantes ou discordantes, elas são uma forma de analisar de maneira visual essa proporcionalidade, para me ajudar a organizar. É possível fazer sem elas? Sim, há métodos nos quais é possível fazer sem elas. Mas, antes de pegar os outros, vamos dominar esse aqui. Ajuda a treinar nossa interpretação. Eu poderia posicionar essa seta para baixo, fazer uma pergunta para menos. No caso, posicionei ela para cima, vou fazer uma pergunta para mais. Não tem problema. A questão é, quando eu for comparar com os demais, eu tenho que ter ali uma fixa para que eu não gere uma desproporcionalidade. Então, vamos lá. Eu vou comparar sempre a coluna da incógnita com cada uma das demais. Se você analisar tudo ao mesmo tempo, você pode se confundir, pode dar problema. Então, vamos lá, por pares, pares de colunas. Você analisa como se fosse uma regra de 3 simples. É claro que é uma regra de 3 composta, mas analisando coluna com coluna é como se fosse uma simples e aí essa análise de proporcionalidade vai ser bem tranquila. Vamos lá. Quanto mais quilogramas, quanto mais massa eu tiver para consumir, eu vou levar mais ou menos tempo. Eu vou levar mais tempo para isso. Agora vou comparar a coluna da massa em quilogramas com a quantidade de pessoas. Eu esqueço que tem dias, para não me confundir nessa interpretação. E vamos lá. Quanto mais quilogramas de pão eu tiver para consumir, então eu vou precisar de mais ou menos pessoas. Mais pessoas. Tá? Perceba que a setinha para cima está apontando para algo maior, para mais. Tome cuidado, sim, porque há análises que você pode fazer sim, comparando os números que estão nas colunas. Mas você não é obrigado, não precisa fazer isso. Só pelas grandezas você consegue fazer essa análise de proporcionalidade. Então, tome cuidado. Só porque é um número maior, outro menor, só pelas grandezas você consegue fazer essa análise. Me referindo nesse método aqui dessas flechas concordantes ou discordantes. Quando comparamos a coluna da incógnita com a das demais grandezas, nós temos uma relação que envolve a propriedade fundamental das proporções. Então, de um lado, nesse método aqui, eu posiciono à esquerda os elementos da coluna da incógnita e à direita a multiplicação com os demais elementos. Mas perceba, todas as setas estão no mesmo sentido, todas estão para cima. Então, eu não inverterei nenhuma delas. Se nós tivéssemos aqui uma seta discordante, ou uma seta para baixo e outras duas então para cima, então eu inverteria a outra, essa discordante, para que eu pudesse ter todas no mesmo sentido. E ao inverter isso,
eu também inverteria numerador e denominador aqui na composição das proporções. Perceba que aqui nós tivemos então 3 sobre x igual a 2 quintos vezes 6 quartos. Como todas as setas estão para cima, eu também posso fazer o seguinte: eu posso virar todas para baixo e inverter todas elas e ainda assim manter a proporção. Você pode sim fazer já essa conta, vai dar certo. Mas vamos inverter tudo? Ok? Invertemos aqui, mantivemos a proporcionalidade e aqui desenvolvendo teremos uma multiplicação de frações. É possível fazer sim com simplificação, você pode fazer de várias formas. Matemática tem essa vantagem. X sobre 3 é igual a, eu multiplicar 5 vezes 4, 20, sobre 2 vezes 6, 12. O 3 está dividindo x, posso aplicar ele do outro lado fazendo a multiplicação. E aqui x é igual a 3 vezes 20 sobre 12, x igual a 60 sobre 12, x é igual a 5 quilos. 5 quilos de pão.